Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cleiton Lopes e hoje eu vou estar trabalhando aqui com vocês a nossa disciplina de Química. Logo, a nossa disciplina de Química está voltada para as aulas de número 20 e 21 do nosso material. O tema da nossa aula hoje vai ser o mol e a constante de Avogadro e massas molares. Beleza? Então vamos lá. É bem simples e fácil de compreender. Por quê, professor? Ele é um conteúdo bem direitinho, então ele não tem muito que ser complicado para vocês. Pessoas, entendam o que é mol. Mol é a quantidade de matéria que contém em entidades elementares, ou seja, são as quantidades de partículas, de átomos ou até de substâncias ou de cargas que tem numa matéria. Tu vai falar assim, professor, mas o que seria essa ideia de matéria? Qual seria a ideia dessa quantidade da matéria? Bom, vamos imaginar algo. Se você tem uma matéria, a matéria vai ser formada por substâncias. As substâncias vão ser formadas por moléculas. Essas moléculas logo serão formadas por elementos. E esses elementos vão ser formados por átomos. E nós sabemos que os átomos vão ter as suas partículas positivas, negativas e neutras. Ah, professor, então o mol vai trabalhar a quantidade voltada para cada uma dessas áreas. Por exemplo, quando falamos em quantidade de matérias, nós estamos envolvendo substâncias, moléculas, elementos, átomos e partículas. Não podemos também deixar de falar sobre os nossos elétrons, prótons, nêutrons e os íons. Logo, os nossos íons, eles vão ser também conhecidos como os cátions e os ânions. Beleza, professor? Então, o senhor está querendo me dizer que o mol será uma das menores partículas ou uma das menores quantidades que contém dentro da matéria. E logo, nós podemos calcular a relação dessa quantidade da matéria para o seu valor, que foi estudado por Mendel. Logo, ele recebeu o nome de constante de Avogadro. E a constante de Avogadro, galera, ficou dada pelo seu valor de 6,02 10 elevado a 23 mol para a gente. Então, eu posso dizer que cada mol que existe sobre cada quantidade de matéria tem o valor de 6 vezes 10 elevado a 23. Bom, tio, o senhor falou um montão de coisa, mas eu não consegui compreender. Então tá ótimo, vamos ajustar tudo e vamos compreender da seguinte maneira. Vamos lá? Quantidade de matéria chamamos de mol. Mol tem o seu valor voltado para a constante de Avogadro. Qual é o valor? De 6 vezes 10 elevado a 23. Logo, a quantidade da matéria vai ser representada por N. E N vai ter o seu valor em mol. Dessa maneira, eu posso concluir que para cada mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23. Vamos imaginar agora uma explicação mais fácil? Vamos lá. Observem o seguinte, o tio vai pegar aqui o nosso apagador para apagar e compreender o que nós estamos por falar. Imaginem com o tio a seguinte coisa. Eu tenho aqui uma molécula de água. Logo, eu gostaria de saber quantos mols de água eu tenho aí. Olha como é simples. Se eu tenho uma molécula de água, logo eu vou pegar essa uma molécula de água e vou multiplicar ela pelo meu valor voltado da minha quantidade da matéria. Ei, tio, e qual é o valor da quantidade da matéria? Lembrem que cada mol vale 6 vezes 10 elevado a 23. Então eu vou dizer
que cada molécula de água minha vai ser multiplicada por 6 vezes 10 elevado a 23. Logo, nós teremos o valor de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Tudo bem, foi super tranquilo. Mas aí, professor, eu queria que o senhor me mostrasse isso para a quantidade de elementos. É super simples. Pega a nossa molécula da água. Vamos analisar ela. A molécula da água tem quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 hidrogênios. Os hidrogênios serão os nossos elementos. Posso, então, professor, só multiplicar por quanto? Por 6 vezes 10 elevado a 23. Logo, eu vou concluir, professor, que para o nosso hidrogênio, que eu tenho 2 hidrogênios na molécula da água, ele vai ser 12 vezes 10 elevado a 23 elementos. Por que o senhor colocou elementos, professor? Porque nós estamos trabalhando 2 elementos. Mas eu posso, professor, converter isso? Sim. Não esqueçam que a gente pode trabalhar a notação científica. Eu posso dizer que aqui vai ser 1,2. Tio, se vai ser 1,2, lembrem que você deslocou a casa da direita para a esquerda. Então, vai ser 10 elevado a 24 elementos para nós. E se eu quisesse calcular a quantidade de oxigênios aí presente? Poxa, vai ser super fácil também. Você só vai saber quantos elementos de oxigênio você tem. Então, você pega aqui a quantidade de oxigênios. Qual é a quantidade de oxigênios? 1. Então, vai ser 1 vezes 6, 10 elevado a 23. Logo, o valor do nosso oxigênio vai ser 6 vezes 10 elevado a 23. Ah, professor, agora eu entendi. Quando uma questão te solicitar que gostaria de saber qual é a quantidade de partículas, de elemento ou de moléculas, sempre eu vou ter que multiplicar ele em relação à minha quantidade de mols, que será o valor da constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Nesse exato momento é isso. Mas calma aí um pouquinho, que a gente precisa fazer uma relação ainda mais perfeita. E agora o tio vai te mostrar essa relaçãozinha voltada para 2 perguntinhas bem simples aqui no quadro. Vem comigo. Vem comigo. Bom, novamente a gente aqui vamos falar sobre a ideia do mol, só que aplicado nas nossas 2 perguntinhas. Quantas moléculas existem em uma gota de água de 0,05 gramas? Ou então, qual a massa de cada molécula que tem dentro dessa gotinha de água? Bom, tio, antes do senhor falar sobre isso, o senhor vai ter que trazer algo bem interessante, porque o senhor envolveu gramas para a gente. E quando o senhor envolveu gramas, o senhor também vai ter que relacionar essa quantidade em gramas em massas molares. E isso aí é verdade. Então a gente precisa lembrar sobre a ideia de massas molares. Então vamos lá, galera. Olha só isso. Nós temos algo chamado de massa molares. E nós vamos ter as nossas massas molar. Poxa, professor, qual é a diferença? Nós vamos verificar agora. Olha só que legal. Massa molar. A diferença entre eles é bem simples. Se eu vou estar trabalhando com a quantidade voltada para a molécula da água, então eu vou ter a seguinte característica, que hidrogênio tem a sua massa tabelada de uma unidade.
e o oxigênio tem a sua massa tabelada em 16 unidades. Logo, nós sabemos que a massa molecular da nossa água vai ser referente a 18 unidades. Olha só isso. Mas quando a gente trabalha massa molar, nós temos que entender algo. Molar está voltado para mol. Se está voltado para mol, nós vamos estar trabalhando quem? N. Lembra lá do N? N é o quê? Quantidade de matéria. E a quantidade de matéria é dada em mol para nós. Logo, não esqueça que N é a mesma coisa de massa em gramas sobre massa molar. Ah, professor, agora eu vou compreender. Massa molares está representado em M.M. Já a nossa massa molar pode ser representada pela letra M, grandona, sendo ela a nossa representaçãozinha voltada para a quantidade da matéria. Logo, a nossa molécula de água não vai ter mais 18 unidades. Vai ter agora quanto? H2O. Vai ser representado por 18, quantidade de matéria, gramas, dividido por quem? Pela nossa massa molar. Então, se é a massa molar, vai ser trabalhado em mol. A partir de agora, nós vamos trabalhar essa referência voltada para as nossas massas molares. Entenda a diferença. Massa molecular é representado em unidade e as nossas massas molares vão ser representadas em gramas por mol. Se isso acontecer, nós precisamos converter algumas aplicações dependendo da questão que te solicita. Agora, vamos responder? Sim. Por quê, professor? Nós lembramos as relações entre massas moleculares e a nossa massa molar. Vamos lá. O Gil vai apagar aqui. Para que a gente possa responder a nossa questão. A nossa questão diz a seguinte coisa. A primeira, olha que legal. Quantas moléculas? Gente, quando ele falou quantas moléculas, ele já está pedindo para tu relacionar isso com a constante de Avogadro. Quanto é a constante de Avogadro? 6 vezes 10 elevado a 23. Existem em uma gota de água. Olha que legal. Logo, a nossa gota de água é formada por H2O. Lembra qual é a massa molar da água? Lembra, professor? É bem simples. Ela é 18 gramas por mol. Então, para que vocês possam responder bem simples e fácil, vamos fazer um meio pelos extremos, uma regrinha bem simples que vocês vão lembrar. Vamos lá. O que é que vocês vão fazer? Vamos pegar as 18 gramas de água, olha só isso, que está para 1 mol dessa molécula. Pronto. Mais essas 18 gramas de água que nós temos aqui, ela vai estar voltada para quem? Para a quantidade em gramas, em peso da água, da gotinha de água. Então coloca, professor, 0,05 gramas. Faz a relação. Ele está querendo o quê? A quantidade de moléculas. Então, professor, eu sei que 1 mol é a mesma coisa de 6 vezes 10 elevado a 23. Como eu estou querendo em moléculas, significa que vai ser em moléculas para a gente. A nossa resposta.
Ah, tio, pois agora vai ser tranquilo. E aí, como você é super profissional, aplicou-se o meio pelos extremos, você vai obter o seguinte resultado. Logo, esse resultado vai ser aproximado, porque a gente vai utilizar a notação científica. Ele vai ficar aproximado a 1,7, 10, lembrando, notação científica, você faz aquelas mudançazinhas nas casas decimais, 21. 21 o que, professor? 1,7, 10 elevado a 21 é o que? Moléculas. Legal, professor. Super tranquilo. Então, é dessa maneira que a gente utiliza a constante de Avogadro. Sim. Vamos lá, pessoas. Agora nós precisamos fazer a nossa segunda questão, que diz o seguinte: qual a massa de cada molécula de água? Professor, essa daí vai ser difícil. Não, gente. Por quê? Ele está falando em massa. E essa massa nossa vai ser dada em gramas ou em quilogramas. Como a nossa massa mol ou molecular dela vai estar sendo em 18 gramas por mol, a gente aplica a mesma regrinha. Vamos aqui? Olha como é bem simples. Você vai pegar as mesmas 18 gramas da molécula da água, que corresponde a 1 mol. Logo, 1 mol vai estar voltado para o valor de 6 vezes 10 elevado a 23. Opa, 23, professor, não esquece, moléculas. Ok? Beleza. Mas a questão está querendo saber o quê? Qual a massa? Então eu posso dizer que ele está querendo saber X. E esse valor de X vai estar voltado para o quê? Para cada molécula. E cada molécula vai dizer que é uma molécula para a gente. Coloca aí. Uma molécula. Uma molécula de quê, professor? Molécula de água. Porque nós estamos trabalhando a molécula voltada para a água. Mandou bem. Então, professor, podemos dizer que a resposta vai ser X é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Super legal. Tio, eu consegui compreender essa parte, foi bem interessante. Por quê? Eu entendi que eu posso relacionar a minha constante de Avogadro para os meus mols, aonde mol é a relação mais perfeita da quantidade da matéria, que a quantidade da matéria tem N divisões e N aplicações, desde moléculas até as suas partículas. Então, pessoas queridas, de já, eu agradeço muito por você estar assistindo a nossa aula. Qualquer coisa, lembrem, verifique sempre a sua agenda, pois nós sempre estaremos deixando atividade para vocês. Abraço e até a próxima aula. Fiquem na paz. Sil.